Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do nosso aquecimento para a Semana da Costura Sem Cálculo. Poliane, o que é esse evento da Semana Sem Cálculo aí que eu ainda não tô sabendo? Gente, é um evento online gratuito que vai ocorrer dos dias 6 a 12 de novembro, onde eu vou ensinar vocês. Sim, enfim, vocês vão aprender a costurar sua primeira peça, modelagem, corte e costura. E melhor, né, gente? De um jeito facinho, sem cálculos matemáticos. Então, ó, clica no link que eu vou deixar na descrição, já se inscreve para vocês não perderem. Hoje eu vou falar aqui para vocês de tesouras. Vou mostrar aqui as minhas tesouras, minhas muitas tesouras. Porém, já adianto para vocês que eu não uso nenhuma tesoura assim super milagrosa, tá, gente? O que vai diferenciar aí não é a tesoura. Ela tem que estar muito afiada? Sim, tem que ser uma tesoura afiada. Mas pode ser uma tesoura simples. Às vezes a gente se pega em vídeos, principalmente, falando pra gente, vocês têm que ter máquina tal, e aí vocês têm que ter um lugar tal, e tem que usar tal tecido, e tal tesoura. E só a tesoura, às vezes, é mais cara do que a minha máquina, tá, gente? Que a mini máquina, com certeza. Tem tesouras que são muito mais caras que a mini máquina. Então, eu queria dizer pra vocês que eu comecei com uma tesoura dessa aqui, ó. Sim, uma tesoura escolar. Comecei minhas primeiras roupas com uma tesoura escolar. Eu nem sabia o que era uma tesoura de costura. E não foi por isso que eu deixei de costurar, não foi por isso que eu deixei de aprender. Então, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui as tesouras, qual eu indico vocês terem, tá? E como usar. Aí, depois que eu mostrar elas, eu vou dar algumas dicas de como vocês usarem ela. O que eu indico vocês terem aí? Qual que é a melhor pra usar em cada momento? Eu indico que vocês tenham mais de uma, certo? Mas são tesouras bem simples e bem baratas. Já vou adiantar também para vocês que eu não vou deixar link das tesouras, você sempre pede, deixa o link de onde você comprou, porque essas tesouras, a maioria eu comprei por aqui mesmo, eu acho que só uma que eu comprei no aplicativo. As outras eu comprei em lojas por aqui mesmo, então não tem o link de venda delas, tá? Então, vou começar aqui pela menor, que foi a minha última aquisição, que é essa aqui, gente. Essa aqui é uma tesourinha de acabamento, tá? Olha que bonitinha, ela fica aberta, mas não menosprezem o tamanho, gente. Ela é muito afiada. Eu paguei bem baratinho nela, se eu não me engano, eu paguei uns 5 ou 6 reais, tá? Não tenho certeza. Tanto que eu mandei uma dessas no kit para minhas alunas, porque eu acho bem bacana. Ela fica sempre abertinha, é bem legal para você usar ela na máquina. Na máquina de costura eu gosto de usar tesouras pequenas. Por quê? Indico vocês que estejam usando também, principalmente quem é iniciante. A tesoura grande, às vezes quando a gente vai fazer o acabamento, cortar aquela linha bem perto, por conta dela ser grande, ela já é meio desengonçada ali, né? Você acaba cortando o seu tecido. Poliane, não vou cortar a peça, né? Já tá ali, eu tô vendo. Gente, acontece. Se eu tô contando, como diz, se tem alguém contando é porque já aconteceu, né, gente? Eu já fiz isso. Já cortei na hora da peça, fui ali cortar e acabei cortando um pedacinho da peça. Então, é muito perigoso. Com essa aqui, não. Você vai e você consegue cortar exatamente ali a linha. Ou então, dar picotes, quando a gente precisa dar aqueles picotes pra estar virando ali a costura. Também é bem bacana. Então, eu indico vocês que tenham uma dessas sempre próximo aí da máquina, para vocês estarem dando esses acabamentos, tá? Então, essas tesourinhas de acabamento aqui são bem bacanas, são bem fáceis de encontrar. Todas as tesouras que eu falar aqui pra vocês, vocês vão encontrar aí em armarinhos, algumas até em supermercado, tá? Vocês vão encontrar com facilidade. A tesourinha aqui que eu mostrei pra vocês, vocês podem estar usando ela também pro corte dos moldes de papel. Eu não uso mais ela, tá? Eu deixei uma tesoura maior pra fazer isso. Mas vocês podem estar usando essas tesouras escolar para cortarem o molde de vocês. É bem bacana. Agora vamos para essa que eu uso muito. Gente, eu comprei um kit de tesoura, vou mostrar as três aqui para vocês. Ela dizia ser de titânio, tá? Espero que sejam. Que são essas aqui. Tem a de 24 centímetros, a de 21 centímetros. E essa aqui eu não tenho certeza, vou medir aqui para vocês. A minha pequenininha, ela tem 14 centímetros. Essa aqui eu gosto de deixar na máquina. Por quê? Prestem atenção que ela tem a pontinha fina. E outro detalhe, vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Se eu encostar ela na minha mão, vamos supor que aqui a minha mão é a mesa. Eu não posso usar tesouras assim pra cortar o tecido. Porque quando eu coloco ela aqui, ó, ela vai levantar o tecido pra ficar reto. Já essa aqui, ela fica retinha, ó. A lâmina fica retinha a mesa, ó. Então, esse lado aqui lá é mais retinha, tem algumas que são até mais retas. E esse lado arredondado só para cima, tá? Então, essas tesouras aqui são as de cortar tecido. E essas aqui são as de dar acabamento. Eu gostei muito dessas tesouras.
Se eu não me engane, eu paguei R$40 o kit, tá, gente? As 3 tesouras aqui. Então, eu achei muito barato pra vir 3 tesouras. Poliane, você gostou? Sim, eu amei. Porém, essa maior aqui eu tô usando muito pouco. Por quê? O que você tem que ver quando você for aí escolher a sua tesoura? Primeiro, como que ela fica aqui na mão. Uma coisa difícil, porque geralmente as tesouras vêm embaladas, algumas têm essa possibilidade. Então, se ela tiver essa possibilidade, se algumas vêm embaladas só essa parte, né? Você conseguir experimentar, pra você ver o peso, tá? É muito importante. Poliane, qual que é melhor? A mais pesada ou a mais leve? Depende do gosto, gente. Eu não gosto de tesoura pesada, mas eu sei que tem gente que gosta daquelas tesouras todas metálicas, tal, mais pesadas. Eu não curto muito. Eu gosto das tesouras leves. Essa aqui, ela é mais pesada. Ela é igualzinha essa aqui, né? Igual não, ela é um pouco maior, mas ela é mais pesada, então eu tô usando ela menos. Já essa aqui, por causa dela ser menor, como a minha mão é pequena e magra, ela serviu certinho. Aquela ali, ela fica grande. Então, pra quem tem uma mão maior, provavelmente a outra ficaria melhor. Mas essa aqui ficou perfeita na minha mão, ó. Então, eu gostei muito dessa pra cortar tecido. Vou deixar ela separada aqui, eu já mostro pra vocês como que a gente usa ela pra cortar tecido, pra ter melhor, né? Usar melhor ela pra não ficar torto aí seu corte. E essa aqui eu gosto de usar na máquina pra fazer também cortes de linha e ela tem a ponta fininha, então ela ajuda bastante. Outras 2 tesouras aqui que eu usei por bastante tempo, ó, são essas 2 aqui. Vejam que elas são super simples, as 2 são muito leves, então eu usei ela por um bom tempo. Essa aqui era muito boa, tá, gente? Poliane, por que você comprou outra e não afiou suas tesouras? Essa aqui eu deixei para cortar papel. E essa aqui eu deixei para cortar outros materiais, como EVA. Às vezes eu faço aplique de EVA, ou quando eu faço bolsa, por exemplo, eu coloco na estrutura o EVA. Papelão, manta acrílica, manta R1, R2. Então aí já fica uma dica para vocês, gente. Tenham mais de uma tesoura. A tesoura de tecido, que seria essa aqui, ela só vai cortar tecido, mais nada. Se você começar a cortar tudo quanto é coisa, zíper, por exemplo, o zíper acaba com o corte da sua tesoura. Quem usa aí zíper de metro, às vezes tem que estar cortando, né? Tem uma outra tesoura. Então, eu gosto sempre de deixar essa para cortar o tecido. E eu deixo essa aqui sempre próximo da máquina. Quando eu vou fazer o acabamento, se eu preciso aí cortar um zíper ou alguma coisa, eu uso ela. Não usem a tesoura de tecido. Então, vocês vão me perguntar, Poliane, quantas tesouras eu tenho que ter? Pelo menos 2. Eu indicaria 3, tá? Uma para tecido, uma para papéis e outros materiais e uma pequenininha para deixar aí na máquina, certo? Então, minha indicação aí para vocês. Se vocês tiverem um monte, uma coleção igual a minha também é bacana. Mas aí 3 tesouras já tá ótimo. Posso ter 2? Até pode. Mas se você tiver essas 2 aqui, já vai ficar complicado na hora de ir pra máquina. Então, essa aqui, gente, é super baratinha. Eu indico que vocês tenham uma tesourinha aí dessa, tá? Porque ela vai ajudar bastante vocês a ir na máquina, pra não acontecer esse detalhe que eu falei pra vocês de cortar tudo. Então, é isso. Minha coleçãozinha de tesoura. Eu tenho mais uma aqui, que eu também vou mostrar pra vocês. Que eu não uso tanto, tá, gente? Mas eu adquiri de vez em quando, eu sei que eu vou usar. Que é essa tesoura aqui, ó. A minha, ela não é o de zigue-zague, a minha é a de escalope, que ela faz as ondinhas, mas é a mesma coisa. Então, a gente tem essa redondinha e tem aquela famosa de zigue-zague. Essa aqui eu já não gostei. Ela é bem pesada, tá? Acho que vocês veem até a estrutura dela, olha como ela é grossa. Então, eu achei ela bem pesada, mas como é uma tesoura que a gente usa pouco, é bacana. Poliane, pra que serve essa tesoura? A gente faz o acabamento na lateral quando a gente não vai usar o zigue-zague, em peças que a gente não vai dar acabamento com zigue-zague. Por exemplo, um terno. Um terno a gente vai colocar forro, então a gente não precisa fazer o zigue-zague em toda a parte interna dele, né? Dele e do forro. Então, a gente pode estar cortando com essas tesouras aqui pra não desfiar. E também a gente usa bastante, o pessoal usa bastante na costura criativa, para cortar tecidinhos, fazer aplique, no feltro, tudo para não estar desfiando, tá, gente? Também é bacana quando a gente tem uma peça arredondada. Sabe quando a gente quer costurar uma peça e ela é redonda, a gente tem que ficar dando um monte de piquezinho? Se vocês vierem fazendo o acabamento com ela, fica mais fácil para vocês virarem, porque ela não fica aquele corte reto, né? Ela faz esse desenhinho e vai facilitar na hora de vocês estarem aí fazendo a dobra de vocês.
Essa tesoura aqui foi mais cara, tá? De todas que estão aqui, essa aqui foi a mais cara. Porém, eu testei aquelas mais baratinhas que a gente compra em lojas, papelarias, né? De zigue-zague, e ela não corta tecido. No primeiro dia ela até corta, depois ela não corta mais. Então, essas aqui, se vocês forem adquirir, eu recomendo que vocês comprem uma pra tecido, tá? Dessas maiores mesmo, porque aquelas pequenininhas eu testei e elas duram muito pouco. Então, não compensa, tá, gente? Mas, então, basicamente é isso. Aqui eu indico pra vocês, como eu já falei, uma para tecido, uma para papel e outras coisinhas que vocês forem usar, e uma pequenininha aí pra tá usando na máquina. Eu tinha uma até menor, não sei se ela tá aqui, eu acho que ela tá pra lá. Eu tenho uma menorzinha, bem pequenininha, que eu usava na bordadeira, que aí eu conseguia pegar as linhas bem pequenininhas ali, ela me ajudava muito. E era uma tesourinha daquelas de cortar unha de bebê. Sim, sabe aquelas tesouras que é bem pequenininha, com corte bem pequenininho? Ela foi do meu filho, quando era bebezinho, e depois ela ficou ali sem utilidade, e eu usei ela por muito tempo na bordadeira, tá? Então, tenha uma tesoura pequena para esses acabamentos que vai ajudar muito vocês. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente usa ela no tecido para ter um corte aí mais preciso e mais retinho. E não ficar aqueles picotes. Sabe quando a gente... Tem gente que chama que é mastigado, né? Quando a gente corta e fica todo meio mastigadinho ali, parece que ele tá comendo o tecido. E às vezes não é nem que a sua tesoura não tá afiada, às vezes é a maneira como você tá usando. E quanto mais reto ficar o seu corte, gente, já fica a dica, gente. Quanto mais reto tiver o seu corte, mais reto vai ficar a sua costura. Por quê? A gente não usa a lateral do tecido como base, como guia para costura. Se a gente cortar torto, a costura vai ficar torta, ou vai dar mais trabalho para você fazer. E na hora de fazer o zigue-zague ou o falso overlock, se tiver tudo cortado torto, então vamos tentar cortar o mais reto possível para a nossa costura também ficar a mais reta possível. E melhor, né, gente? Vocês viram que tudo que tá aqui gastando pouquíssimo, porque as tesouras que eu falei aqui, nenhuma foi muito caro. Como eu falei pra vocês, essa aqui eu acho que eu paguei 30 e poucos, quase 40 o kit, mas elas têm sozinha, né? Só uma. Então, não vai ser caro aí pra vocês adquirir essas tesouras. Vocês podem montar aí já o kitzinho de costura de vocês, básico, né? Gastando pouco dinheiro. Então, agora vamos ver aqui na prática como que a gente faz pra estar usando ela. Então, aqui eu tenho o meu tecido. Vou supor que eu vou cortar ele aqui no meio. O que que eu vou fazer? A tesoura, ela sempre tem que ficar rente à mesa, tá? Por isso que eu falei pra vocês o quanto mais reto possível. Não comprem aquelas que são altas. Se a gente colocar aqui, percebam que essa parte de baixo, ela vai ficar rente à mesa, certo? Se fosse essa pequenininha, por exemplo, já não daria, porque aí a gente abaixaria a ponta. Olha aqui como ela ia estar levantando. Quando a gente colocasse o tecido, ela ia levantar o tecido, né? Então, a gente tem que deixar ela reto à mesa. Outro detalhe importante. Tenta cortar com essa parte aqui, ó, daqui pra trás. Não corta só com a pontinha, tipo, ir desse jeito aqui. Por quê? Primeiro que ela vai ficar dando picotes, não vai cortar reta, ela vai dar picotes ali no seu corte, vai ficar feio. E deixem essa pontinha para fazer pique no tecido. O que seriam os piques, né? Quando a gente faz isso aqui, ó. Estão vendo? A gente geralmente faz isso aqui, como eu falei pra vocês lá da parte arredondada, quando a gente vai fazer uma gola, um colarinho, uma parte redonda, qualquer coisa que a gente tenha que desvirar depois, a gente faz esses piquezinhos aqui pra melhor virar a costura, né? Então, é importante que a pontinha aqui da sua tesoura esteja bem afiada, certo? Então, a gente vai cortar desse jeito, você encaixa até a parte de trás aqui do seu tecido e faz um corte de uma vez só, não vai parando, ó. Foi, abriu de novo e a lâmina dela vocês não conseguem ver, mas ela tá encostada ali na mesa, tá vendo? Ó. Vejam que eu não cheguei até na pontinha, ó. E não para, não tira, vai até chegar ao fim. Pronto. Cortou retíssimo. Estão vendo? Se a gente fosse cortar com essa aqui, ia ficar mais difícil, ó. Olha como o tecido fica alto, ó. Ela corta? Corta também, mas a gente tem mais dificuldade porque o tecido tá alto. Ó, ela ficou torta. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver que ficou tortinho, né? Olha a parte de cima e a parte de baixo. Olha como a parte de baixo tá bem mais reta do que a parte de cima.
Tudo porque aqui a nossa lâmina encostou na mesa. Então, apoia, porque se a gente erguer a tesoura, se vocês cortarem ela longe da mesa, a mão vai acabar tremendo, o tecido vai acabar movimentando, então não vai ficar legal, ó. Vamos supor que a gente tá com ela aqui, ó, a gente segura o tecido e vai tentar cortar, não vai ficar reto, gente, porque o tecido fica todo molenga. Então, apoia a tesoura aqui na mesa, deixa eu posicionar aqui novamente, ó. Apoia na mesa e aí vem cortando. E nunca fica parando, ó, corta um pouco, para, coloca de novo. Não, começou a cortar, vai até o fim. Ah, é redondo, Poliane. Corta redondo, ó. Pronto, redondinho, certo? Então, dica simples, mas lembrem sempre, ela sempre encostada na mesa. A minha, ela tem um espacinho aqui ainda, tem algumas que ela fica certinha encostada na mesa. Então, isso é muito importante na hora de você escolher uma tesoura para cortar o tecido. Então, bem simples, pessoal. Tenham aí, ó, pelo menos o kitzinho de 3 tesouras aí para vocês estarem começando. Quem não tiver, as duas podem comprar uma de tecido e usar a tesourinha escolar. Deem preferência por essas que não são de plástico, tá? De plástico nem papel ela vai cortar direito. Tem algumas que não cortam muito bem. Mas tem algumas tesouras dessas aqui que cortam muito bem. Inclusive, elas cortam tecido, tá, gente? Então, tenham aí uma tesoura bem afiada para cortar tecido e usem aquela dica que eu falei para vocês, de encostar sempre na mesa. Apoie a mão na mesa. Até o peso da mão, se vocês apoiam, ela ajuda ali a você ter precisão na hora de cortar o seu tecido. E outra coisa importante, se vocês verem aqui, deixa eu mostrar para vocês, quando vocês forem escolher, eu não falei, percebam que essa roxa aqui, ela tem a ponta bem fininha. Essa aqui ela já não tem. Então, essa aqui já dificulta um pouquinho quando você tiver que fazer alguns piques ou cortar lugares pequenininhos, tá? Por ter a ponta arredondada. É uma questão aí de preferência, mas eu gosto dessas com as pontas mais fininhas. Essa aqui, tanto essa como essa, ó. Essa aqui eu consigo até desmanchar alguma costura usando ela. Então, é bem bacana que ela tenha a ponta fina. Ajuda aí na hora de você, principalmente, estar desmanchando as suas costuras. Então, simples, vocês viram que com tesoura simples vocês conseguem aí fazer qualquer coisa. E vocês vão ver muito elas quando eu tô cortando tecido, percebam que eu sempre tô usando essas aqui, nenhuma diferente. Tesouras simples, baratas, que vocês encontram em qualquer lugar. É só usar da maneira adequada e ter essa precisão na hora do corte. Então é isso, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem novas dicas. Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Muita paz, amor, saúde, prosperidade. E até a próxima!